Boa noite a todos. Quero compartilhar um caso que aconteceu com meu avô. Tive o privilégio de ouvir esse relato contado por ele próprio. Meu avô se chama Raimundo. Hoje ele tem 85 anos, mas na época do acontecimento ele tinha por volta dos seus 20 e poucos anos. Meu avô é um senhor muito sério, cheio de superstição, e tem profundo respeito pelo sobrenatural. Então nós da família não duvidamos nem por um momento a veracidade desse caso, que inclusive minha falecida avó confirmava os fatos. Tudo aconteceu em meados dos anos 60, em Itabuna, Bahia. Nessa época, meu avô acabara de se casar com minha avó, Dona Esmeralda. Os dois se conheceram na fazenda onde ambos trabalhavam. Juntos, compraram um bom pedaço de terra em área rural e construíram uma casa simples, aos modos da época. Como presente de casamento, o fazendeiro para quem eles trabalhavam mandou cavar um poço no pequeno sítio, o que para a época era um luxo, ter seu próprio poço, sendo que a maioria das pessoas andavam longas distâncias com bacias na cabeça até o rio mais próximo para buscar água ou até mesmo lavar as roupas. Já a energia elétrica não tinha como ter, era lamparina e velas, mas era tão comum na época que não era incômodo algum ser daquele jeito. Ao redor do seu pequeno sítio não havia muitos vizinhos, o mais próximo morava uns 800 metros mais ou menos. A vida era simples e pacata, era ótima, sem grandes preocupações. Os dois continuavam trabalhando na fazenda e tocando a vida. O patrão demonstrava muita estima por ambos. Como ele era viúvo e os filhos moravam na cidade grande, ele sempre estava lá no sítio do meu avô, conversando e passando o tempo. Quando minha avó engravidou, automaticamente ela não podia mais trabalhar na roça. E desde então o fazendeiro começou a frequentar mais vezes a casa dos meus avós, pois dizia que neles tinha encontrado amigos de verdade. Mas um belo dia, meu avô estava indo trabalhar e de longe viu uma grande aglomeração de pessoas perto da fazenda, pois ao redor da mesma tinha algumas casinhas que era destinada a trabalhadores daquela fazenda, de modo que umas 15 famílias moravam ali. Meu avô apertou o passo na estrada, se perguntando o que danado tinha acontecido na colônia dos Boia Fria. Ao se aproximar, viu que as pessoas estavam horrorizadas, com profundo pesar. Logo seu tião, o capataz da fazenda, chamou meu avô de canto e começou a falar. Homem do céu, aconteceu uma desgraça lá dentro. Se você não tiver estômago forte, nem entra para ver. Mas o meu avô conhecia a família que morava naquela casa. Era a família de seu Darcy, amigo dele de longas datas. Então ele entrou na casa e ele descreve que a cena que viu foi a coisa mais horrível da sua vida. Era uma cena de terror. Uma verdadeira carnificina. Seu Darcy, sua esposa e seus 2 filhos estavam dilacerados. Pela cena do crime, foram pegos de surpresa, dormindo, pois os corpos das crianças estavam nas camas. As autoridades de Itabuna vieram até o local, mas como sempre, o caso não foi para frente. Ninguém sabe que fim levou as investigações. Entre os colonos, rolava a conversa que a família foi atacada por alguma quadrilha de cangaceiros, que era muito comum acontecer nos interiores bem afastados. Já outros diziam que ouviram gritos, que aquilo foi algum animal que invadiu a casa e fez aquela coisa terrível. Meu avô ficou muito triste com toda aquela situação e notou a ausência do patrão. Perguntando por ele para um e para outro, ninguém sabia do patrão. Então meu avô deixou o povo, todo lá acompanhando as autoridades examinar o local, e se dirigiu até a fazenda. Foi direto para a sede, comentar o caso com o patrão, mas ele conta que estava com mau pressentimento, pois o que ele viu dentro da casa realmente era ataque de um animal, e um animal grande. Então ele parou no alpendre da casa, e quando se preparava para anunciar sua chegada, escutou barulhos como se o patrão estivesse vomitando, tossindo e meio engasgado. Ele se adiantou entrando, e quando chegou perto de um dos banheiros, a porta estava aberta, e viu o patrão vomitando no chão. O patrão estava de costas para ele e não percebeu a sua chegada.
Segundo meu avô relata, foi a coisa mais esquisita que ele já viu. O chão estava cheio de vômito, misturado com fluido vermelho e pequenos pedaços de carne e peles. As peles não estavam mastigadas, estavam em tiras largas. Meu avô saiu de fininho e voltou para a casa do seu amigo Darcy. Os corpos ainda não tinham sido recolhidos e ele foi olhar novamente. Ele percebeu que nas costas do seu amigo Darcy e de sua esposa faltavam peles, como se tivessem sido tiradas. Nessa hora, meu avô conta que perdeu todos os sentidos. Ele não teve dúvidas que aquela atrocidade foi obra do patrão. Pensou muitas vezes em denunciá-lo, mas o medo tomava conta de sua alma, pois ele pensava na minha avó grávida e as consequências que esse ato poderia trazer. Então ele foi para casa com muita cautela, contou à minha avó tudo o que tinha acontecido e disse que era melhor cortar as visitas do patrão e que ia procurar emprego em outra fazenda. E assim ele fez. Dias se passaram e o patrão ia na casa do meu avô e era recebido apenas lá no quintal. Obviamente que o patrão percebeu essa mudança de comportamento. Até que um dia ele perguntou ao meu avô: Raimundo, meu amigo, está acontecendo alguma coisa? Percebo que você e sua esposa Esmeralda estão me evitando. Oxe, patrão, que é isso? É que Esmeralda está dormindo. O senhor sabe, né? Final de gestação, a mulher dorme mais, por isso não o convidei para entrar. Ah, bom. Achei que vocês estavam me evitando por conta do que aconteceu com o finado Darcy e sua família. Eu fiz o que deu para fazer. Cuidei do enterro, avisei os familiares dele. Foi uma lástima. Mas sabe, Raimundo, isso acontece com quem não sabe o seu lugar. O finado arrumava muita confusão com os outros colonos. Batia no peito que a família dele era melhor que isso e aquilo. E de fato, a finada era uma bela mulher, muito vistosa, os meninos tudo educadinho. Mas o homem de verdade não sai por aí esfregando o que ele tem na cara dos outros. Enfim, para mim isso foi acerto de contas. Dito isso, o patrão cuspiu no chão o fumo mastigado e se despediu e foi embora no seu cavalo. Não havia mais dúvidas. Mas por que ele teria feito isso? Inveja do finado? Inveja porque ele não tinha mais família? Passou uns dias, o capataz chegou lá na casa do meu avô, tarde da noite. Ele foi escondido. Chegou lá dizendo: Seu Raimundo, vim em missão de paz e também para lhe alertar, pois eu estimo muito o senhor. Meu avô já ficou apreensivo. Olha, é o seguinte, eu tenho certeza que foi o patrão que fez aquela arte com a família do Darcy. E digo mais, eu vi ele saindo aquela noite. Ele saiu pelos fundos da fazenda. Os cachorros latiram para ele e logo correram com medo e chorando. Ele estava andando cambaleando. Eu pensei em segui-lo e até fui até certo ponto. Mas assim que ele adentrou na mata, eu escutei ele gritando e logo em seguida um uivo danado de feio. Eu não sei se você acredita em lobisomem, mas eu nasci e fui criado em fazendas. Eu acredito porque eu já vi muitas vezes. O patrão é um lobisomem, meu amigo. Ele deu fim na família do Darcy por inveja. Vou te contar uma história que aconteceu antes de você chegar aqui na fazenda. A esposa do patrão morreu durante o parto. A parteira fez o possível, mas não salvou nem ela e nem o bebê. O patrão culpou a parteira e, como punição, mandou amarrar ela e a família dela nas árvores, no meio da mata, e ateou fogo na família inteira. Mas antes da parteira morrer, ela jogou uma praga nele. Você não vai ter uma noite de paz, seu maldito. Vai correr matas vagando e sentindo dor. Vai se espojar onde os porcos se espojam, e das fezes deles se alimentará até os últimos dias de vida. Isso ninguém me contou, amigo. Eu vi com meus próprios olhos. O patrão some direto nas noites, mas nunca vi algo acontecer como agora. Então eu te dou um conselho. Se proteja, pois ele inveja sua família. Pois até os filhos o abandonaram, renegam o próprio pai. Meu avô agradeceu o aviso e falou: se ele tentar contra minha família, um de nós dois vai morrer. No dia seguinte, meu avô foi pedir as contas. O patrão ficou até surpreso e queria saber o motivo. Até implorou para o meu avô ficar trabalhando lá, mas ele não queria mais. Minha avó teve o filho, no caso meu tio Tiago.
E quando o bebê completou 15 dias de vida, numa noite, eles acordaram com um bicho correndo no terreiro. Parecia um cavalo galopando. Ora relinchava, ora urrava e ora uivava. Meu avô se levantou e disse: "Que diabo é isso aí fora?" Minha avó, muito assustada, falou: "Santo Deus, não abre a porta não, isso é coisa ruim que anda de noite." Mas o meu avô era e é até hoje muito valente e bravo, e já sabia do que se tratava. Então ele respondeu para minha avó: "Mulher, tranca bem a porta, que eu vou dar o que esse bicho quer. Se ele tá pensando que vai fazer com a gente o mesmo que fez com a família do finado Darcy, ele tá muito enganado." Meu avô tinha preparado 2 piratas. Não sei se vocês sabem o que é. É um chicote bem reforçado com 2 bolas de ferro cheias de pregos na ponta. Ele botou um facão na cintura, pegou as 2 piratas e saiu lá fora. Ele disse que quando olhou para o lado direito do terreno, viu o bichão lá, ciscando no chão. O bicho era do tamanho de um cavalo adulto, a pelagem toda negra, orelhas grandes para cima, a traseira caída e a dianteira levantada. A cabeça era grande e pensa para baixo. O bicho tinha uma cauda grande. Seus olhos eram vermelhos e ele bufava igual boi bravo. Tinha um mau cheiro insuportável. Ele relinchava e dava gargalhada. Parecia o próprio cão vindo das trevas. Meu avô saiu no quintal e gritou para ele: "É o senhor, né, Coronel Rodolfo? Foi o senhor quem deu fim na família do Darcy. Ah, pois a minha não vai ter o mesmo fim, não. Antes que você tente, eu vou lhe dar cabo hoje, seu amaldiçoado." Disse que o bicho veio quente pro seu lado. Meu avô desviou e deu-lhe a primeira lapada com a pirata. O bicho chega se contorceu todo. Deu meia volta e veio correndo de novo. Meu avô ajuntou por cima do focinho dele as 2 piratas ao mesmo tempo. O sangue voou longe. O bicho caiu no chão com as patas cobrindo o focinho. Logo recebeu uma facãozada bem dada na altura do que seria o seu tornozelo. Depois outra e depois mais outra. A intenção era separar suas pernas dos seus pés. O bicho saiu se rastejando no chão feito uma cobra. E meu avô não descansou as piratas. A cada lapada o bicho gritava e urrava de dor. Meu avô disse que não sentiu um pingo de medo daquela criatura. Por mais aterrorizante que o bicho era, ele sabia que se não demonstrasse firmeza, o bicho ia acabar dando cabo de sua família. Depois de bater muito no lobisomem, meu avô o amarrou no pé de abacate e ficou esperando ele voltar à forma humana. Minha avó abriu a porta só quando ouviu meu avô a chamando. Ele disse para ela ir chamar o capataz da fazenda, e ela foi. Enquanto isso, meu avô estava sentado num toco de árvore observando o lobisomem. Quando os primeiros raios de sol apareceram, diz que o bicho começou a se contorcer todo, rosnar e resmungar. Seus ossos estralavam e logo os pelos foram sumindo. Quando o capataz chegou acompanhado da minha avó, viu o patrão todo ensanguentado, cortado e rasgado, amarrado na árvore. O homem gritava de dor, pedia até misericórdia. Meu avô falou: "Tá aqui seu patrão, pode levar ele, e avise os filhos dele que se ele pisar nas minhas terras novamente, ele não vai sair daqui vivo." O capataz desamarrou o patrão e falou: "Posso levar ele mesmo?" Mostrando as mãos para o capataz, o meu avô reafirmou: "Pode, ele pode ir, mas isso aqui vai ficar comigo." Em suas mãos estavam as partes íntimas do patrão. Meu avô capou o lobisomem. A notícia correu metade de Itabuna. Dias depois, o patrão morreu. Os filhos dele só apareceram muitos dias depois só para vender as terras. Nem se importaram com a morte do próprio pai. Meu avô conta que lobisomem tem medo de gente. Ele só ataca quando sente o cheiro do medo. Aí sabe que a pessoa é um banana. Mas se você peitar ele, ele corre. De preferência, dê uma surra bem dada, ou melhor, capa o bichão. Eu não cheguei a ver as partes íntimas do patrão, mas o meu tio Tiago e o meu pai contam que meu avô guardou numa caixinha por muitos anos, como prova desse caso, mas que durante um incêndio em sua casa nos anos 80, isso ele já morando em outra cidade, tudo se perdeu. Minha avó confirmava esse caso de cabo a rabo, e eu não duvido, pois meu avô era conhecido por ser muito valente. E até hoje, com a idade que ele tem, quando eu conto a ele sobre relatos que ouço no YouTube,
sobre ataque de lobisomem, ele diz assim: rapaz, dá uma carreira atrás desse lobisomem com uma espingarda carregada, eu quero ver ele esperar para levar chumbo. Essas pestes são tudo frouxo, se valem da feiura para assustar o povo. Bom, gente, esse relato é do meu avô Raimundo, de 85 anos. Obrigado a todos. Olá, me chamo Suzy. Irei compartilhar com vocês a minha experiência. Infelizmente, nada boa, pois eu nunca queria ter visto um lobisomem e nem sei porque aquilo apareceu para mim. Eu e meus 2 irmãos fomos criados pela nossa avó. Perdemos o contato com nossos pais muito cedo. O que sabemos é que eles morreram num acidente de carro. Nessa época que morávamos com a nossa avó, nossa casa era na cidade, no interior do Paraná. Mas a minha avó sempre morou em sítio. Ela só veio para a cidade porque precisava cuidar de nós, levar a médicos, escola e etc. Então, mesmo que morando na cidade, crescemos ouvindo a nossa avó contando histórias de assombração, lobisomem, corpo seco e papa-figo. Ela dizia que esses seres sempre apareciam lá no sítio dos pais dela e que ela já viu todos eles de perto. E contava com riqueza de detalhes, uma história mais cabulosa que a outra. Eu sempre fui muito medrosa por causa disso, e quando eu cresci, eu casei e fui morar num bairro mais próximo do centro. Eu tinha e tenho pavor de morar perto de mata. Meus irmãos também casaram, foram cada um para um lugar diferente, e a minha avó acabou falecendo. Eu permaneci no Paraná. Um irmão foi para São Paulo e o outro para Minas Gerais. Nós trocamos cartas sempre que possível. Alguns anos passados, meu irmão de Minas Gerais me relatou que numa madrugada ouviu seus cachorros latindo enlouquecidos e ele resolveu sair lá fora para ver o que estava acontecendo. E com muito horror, ele me escreveu assim na carta: Suzy, a avó tinha razão. Lobisomem existe de verdade. Quando eu saí lá fora, vi aquele bicho brigando com os meus cachorros. É a coisa mais horrorosa que existe, Suzy. Ele é seco, alto, parece um cachorro misturado com porco, e ele tem pelos pelo corpo todo e fede muito. Eu fiquei com tanto medo que eu me tranquei dentro de casa. Eu vou me mudar daqui, Suzy. Te passo um novo endereço em breve. Eu até pensei que era brincadeira dele, pois ele sabia o quanto eu tinha medo dessas histórias da vovó. Mas ele era muito sério, jamais brincaria com algo assim. Fiquei por dias com aquilo na cabeça, mas depois passou. Anos depois, mais precisamente em 2015, estava levando minha vida tranquilamente. Meu único filho já estava grande e trabalhava, e eu tinha o costume de me levantar cedo para fazer um café para ele e para meu esposo tomar antes de irem trabalhar. Lembrando que o bairro onde eu moro é super habitado, casas boas, não é nada rural. Era umas 4:30 da manhã, eu levantei e fui para a cozinha. Fiz o café, coloquei a mesa, logo os 2 se levantaram e foram para a cozinha também. Tomamos café juntos, uma rotina normal de família. Por ser madrugada, estava tudo silencioso lá fora como sempre. Meu filho é o primeiro a sair, geralmente por volta das 5:10. Ele colocou a mochila nas costas e eu fui andando para a sala para abrir a porta e acompanhá-lo até o portão. Eu acendi a luz da área e quando eu abri a porta, eu não pude acreditar no que os meus olhos viam. Meu corpo estremeceu de medo. Em pé, ao lado do nosso carro, estava aquela criatura, olhando para mim, exatamente como a minha avó e o meu irmão descreveram. Seus olhos pareciam brasas de fogo. Ele olhou diretamente para mim, como se estivesse surpreso ao me ver. E em seguida ele abriu a sua boca, igual de cachorro, me mostrando seus dentes. Eu rapidamente bati a porta e passei a chave. Meu marido e meu filho começaram a me perguntar o que houve, por que eu estava tremendo. E eu me afastei da porta e apontei lá para fora. Meu medo foi tão grande que eu perdi a voz por alguns minutos. Meu filho foi até a janela para olhar, mas não tinha ninguém lá fora. Então eu comecei a falar entre soluços que tinha um lobisomem em pé perto do nosso carro.
Meu marido arregalou os olhos, porque ele também acredita na existência dessas criaturas. Ele foi olhar e também não viu nada. Perguntou se eu tinha certeza e eu disse que sim. Nesse momento, ouvimos um barulho no quintal dos fundos. Corremos para a cozinha e fomos até a janela tentar ver algo. Ele não estava mais lá. Havia pulado o muro, pois ele deixou marcas no mesmo. Esperamos o sol sair e abrimos a porta. Ele havia quebrado alguns vasos de planta e revirou o tambor de lixo. Eu estava em estado de choque, pois de repente a criatura que aterrorizou minha infância inteira, através de relatos, estava no meu quintal e me encarou. Eu sou católica praticante e chamei o padre para vir aqui em casa ver. Ele também ficou incrédulo com a situação. Eu só não me passei por louca porque o lobisomem deixou marcas no muro. Pedi que o padre fizesse uma oração para afastar aquilo da minha casa. Não vi mais aquela criatura. Não sei se estava de passagem por ali. Só sei que nunca mais, graças a Deus, vi novamente um lobisomem. Contei aos meus irmãos o fato, pois eu achei muita coincidência 2 de nós 3 ver essa fera. Não vou mentir para vocês. Mesmo muitos anos depois, eu continuo com muito medo. Evito sair à noite no quintal. Hoje eu tenho câmeras com sensor para todos os lados e adotei 2 cachorros de grande porte. E mesmo assim, ainda me sinto amedrontada e a imagem daquele lobisomem não sai da minha cabeça. Obrigado a todos e uma boa noite. O caso que irei relatar aqui não é meu, mas me foi contado por minha avó. Ela ainda vive, está com seus 62 anos. Continua muito lúcida e sempre que peço para ela repetir esse caso, ela o faz da mesma maneira como me falou pela primeira vez. O que me dá certeza que é real tudo o que ela viveu. Minha avó se chama Dona Laurinda Carvalho. Acompanhem o relato como se fosse ela contando. Quando eu era criança, eu morava com minha família no cortiço. Antigamente tinha muito disso. Várias casinhas ou cômodos no mesmo terreno, onde as famílias menos abastadas alugavam para morar. Os poucos banheiros e tanques de lavar roupas que haviam ali eram comunitários. Eu era a caçula, tinha 10 anos e tinha mais 3 irmãos. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Minha irmã mais velha quem cuidava dos mais novos. Ali no cortiço sempre tinha famílias indo embora e famílias novas chegando. Mamãe era muito cuidadosa. Dizia pra gente não ficar fora de casa, que era muito perigoso. Mas vocês sabem como a molecada é. A gente se juntava com as outras crianças e ficávamos no pátio a tarde inteira brincando. Havia um casal de idosos que eram muito rabugentos. Eles não gostavam de barulho, só viviam dentro de casa. E toda vez a velha saía para fora e brigava com as crianças por causa daqueles barulhos. E quando os pais chegavam do serviço, a velha ia casa por casa reclamar da bagunça das crianças. Dizia que ela e o velho não tinham mais idade para aguentar tanta bagunça e que o velho era doente, precisava de descanso e repouso. Quando o dono do cortiço ia lá, a velha também ia reclamar para ele. Então ele fazia uma reunião com os pais, pedindo para que controlasse as crianças, para não haver brigas, pois aquele casal era um dos primeiros moradores dali. Eram sozinhos, nunca recebiam visitas e nunca deram trabalho. A gente levava uma coça dos pais e no dia seguinte já estávamos brincando e bagunçando novamente. Mas eu me lembro que quando chegou a época da festa junina, papai nos avisou que pela primeira vez ele teria dinheiro para nos levar na festa junina da paróquia. Seria a maior festa da cidade. Ficamos eufóricos. A festa era à noite, mas durante o dia a molecada comprou um monte de bombinhas e passamos o dia soltando elas no pátio. E a velha saiu lá fora várias vezes, nos ameaçando com uma vassoura velha na mão e dizendo que quando nossos pais chegassem do serviço, ela ia contar tudo para eles. A gente nem ligava, estávamos felizes demais. À tarde, quando meus pais chegaram, a velha logo encostou na porta e fez a nossa caveira. Meu pai ficou muito bravo e não queria mais nos levar para a festa. Ficamos chorando e implorando para ele nos levar. E as horas foram passando. Até que ele cedeu
e minha mãe nos mandou tomar banho e se trocar. Já devia ser umas 9 horas da noite. Como eu disse, os 2 banheiros que haviam ali ficavam no canto do pátio. O banheiro era pequenino, o chuveiro era muito próximo da parede, onde tinha um vitrô basculante. E do lado de fora, embaixo do vitrô, tinha uns blocos de cimento e vasos de flores em cima deles. Meus irmãos foram primeiro tomar banho e voltaram para casa. Minha mãe e eu ficamos por último. O pátio estava totalmente vazio. Alguns moradores já tinham ido para a festa, e o restante deviam estar dentro de suas casas. Então minha mãe foi para um banheiro e eu para o outro. Coloquei minha roupinha em cima do cesto e liguei o chuveiro, que saía pouquíssima água, e comecei o meu banho. Eu estava tão feliz e empolgada que nem me lembrava das ameaças que a velha havia feito. Eu estava cantarolando e lavando os meus cabelos. Sempre tive os cabelos muito compridos. O vitrô estava aberto e, de repente, eu senti uma mão na minha cabeça. Eu passei a mão no rosto para tirar a espuma e olhei rápido para o lado do vitrô e vi uma mão grande, com unhas pretas e grandes, toda peluda, segurando os meus cabelos e puxando para cima. Eu comecei a gritar e tentando me soltar daquela mão peluda, mas ele agarrou com força os meus cabelos. Chegou a arrancar um tufo. Eu comecei a gritar: mamãe, papai, socorro, socorro! Aquilo soltou os meus cabelos e tirou a mão para fora. Eu me enrolei na toalha gritando de medo e meu pai bateu na porta do banheiro. Eu abri rapidamente e comecei a falar: um bicho puxou meus cabelos, pai, um bicho puxou meus cabelos. Minha mãe veio correndo também junto dos meus irmãos. Meu pai deu a volta pelo banheiro e viu os tijolos e os vasos caídos ao chão. Um e outro vizinho apareceu para saber o que estava acontecendo e ninguém acreditava no que eu estava falando. Mas eu sabia muito bem o que eu tinha visto. Acabou que nem fomos para a festa. Passei a noite agarrada com a minha mãe. No dia seguinte, todos ali do cortiço comentavam a história da mão peluda que puxou meus cabelos. Um dia depois, ainda muito assustada, eu estava sentada na porta da minha casa, quando eu vi aquela velha saindo da casa dela. Ela atravessou o pátio e veio à minha direção. Ela estava com uma das mãos para trás. Ela parou na minha frente e falou bem baixinho: eu avisei vocês, não avisei? Vocês não deram ouvidos. Você teve sorte da idade impedir ele de se transformar por inteiro. Mas cuidado, viu? Que da próxima vez você não vai escapar, sua menina feia e teimosa. E ela mostrou a mão para mim. Meus cabelos estavam nas mãos dela. Eu tranquei a porta e contei para meus irmãos. Ficamos trancados até nossos pais chegarem do serviço. Contei para eles tudo o que ela falou e mostrou. Meu pai foi até a casa dos velhos e eles negaram, disseram que era coisa de criança. Então meu pai foi até o dono do cortiço e contou o caso inteirinho para ele. De começo ele tentou desconversar, mas depois, pedindo segredo ao meu pai, ele revelou que o velho virava bicho, que eles haviam lhe contado logo quando se mudaram para lá. Mas garantiram que desde que o velho teve uma doença, ele não podia mais se transformar por completo, e era raro quando isso acontecia. Meu pai ficou enfurecido com a negligência do dono do cortiço e lhe avisou que íamos embora dali. Alguns dias depois estávamos de mudança pronta, mas meus pais deixaram todos do cortiço ciente que aquele velho virava lobisomem. Esse caso minha avó conta até hoje e eu acredito muito nela. Obrigado a todos. Boa noite, família Uivos. Relato Lobisomem no Telhado. Olá a todos do canal Uivos. Me chamo Hugo Gabriel. Esse caso aconteceu antes do meu nascimento e me foi contado por meus pais. Na época, os meus pais eram um jovem casal. Meus irmãos mais velhos tinham 7 e 4 anos. Eles mudaram de casa para um bairro novo, que hoje é o bairro onde eu moro. Na época, havia muitos matos e as casas eram longe uma das outras. O terreno que meu pai comprou era um pouco afastado, cerca de 15 minutos andando a pé até a casa mais próxima. Todos os dias de manhã,
meu pai saía para comprar pão e sumia de vista por aqueles caminhos de terra e matagal. A padaria mais próxima era de um velhote estranho, que passava o dia todo sentado numa cadeira velha, observando um e outro passar. Certa vez, esse velhote disse algo para o meu pai, que não gostou nada e discutiram feio. Meu pai falou ofensas pesadas, que fez o velho lhe responder: "Cuidado com a visita da fera, rapaz." Meu pai riu e em tom de deboche respondeu: "Que fera? Você, seu cachorro velho?" O velho não falou mais nada. E 3 dias depois, numa sexta-feira à tarde, começou uma ventania forte, um frio terrível. O vento parecia até assoviar. A noite logo chegou e minha família estava assistindo TV. Meu pai logo caiu no sono, como sempre acontecia. Nisso, meu irmão sentiu sede e foi até a cozinha beber água. Como ele era pequeno, subiu numa cadeira para alcançar a torneira da pia. Foi quando, pela janela da cozinha, que dava para ver toda a rua de terra que descia até as outras casas, meu irmão viu, subindo a rua, um ser totalmente peludo. Nossa casa não tinha muros. Havia um cercado feito de madeira em volta dela. E aquele ser peludo vinha subindo a rua de terra. Vinha de cabeça baixa e balançava a cabeça para lá e para cá, fazendo as orelhas balançarem também. Aquela coisa andava cambaleando, e meu irmão paralisado na janela, olhando aquela coisa esquisita. Quanto mais aquilo se aproximava da casa, dava para ouvir um gemido extremamente grave. Nesse mesmo momento, meu pai, que dormia profundamente, começou a dizer: "Ele vem à noite batendo os cascos." Ele gritava alto, assustando minha mãe e minha irmã, que começaram a chamá-lo, mas ele não acordava. Meu irmão, que ainda estava paralisado, vendo o ser que se aproximava cada vez mais, assustou quando o bicho ergueu a cabeça e olhou para nossa casa. Segundo ele, os olhos eram vermelhos flamejantes, tinha cara de lobo deformado, os dentes eram grandes e para fora da boca. A menos de 50 metros da nossa casa, o bicho deu um grito tão alto e horripilante que fez meu irmão correr igual um louco para o outro quarto. E viu minha mãe balançando e chamando meu pai, que parecia estar desmaiado, pois não acordava de jeito nenhum. Mas ele continuava gritando: "Ele vem batendo os cascos." Minha mãe, que também ouviu o grito horrível do lado de fora, perguntou ao meu irmão quem que deu aquele grito, mas ele, chorando muito, não conseguia responder. Foi quando 3 pancadas fortes foram dadas na porta. Logo em seguida, arranhões na parede da casa. O que quer que fosse aquilo lá fora estava subindo para o telhado. O desespero tomou conta de todos. O bicho começou a caminhar em cima do telhado sem quebrar uma telha sequer. Ele foi caminhando até o quarto onde todos estavam. Ninguém sabe explicar como as telhas não quebraram. Aquilo ficou para lá e para cá, em cima da casa, e meu pai não acordava e continuava gritando: "Ele vem batendo os cascos." Meu irmão e minha mãe choravam de medo e chamavam por meu pai, até que ele acordou e, do nada, o bicho deu um pulo no chão, que todos ouviram. Meu pai se levantou suando e atordoado, sem entender o que estava acontecendo, mas logo minha mãe falou que tinha um bicho lá fora. Então ele correu para fora e foi ver o que era, e quando abriu a porta, só viu um vulto negro correndo para o matagal. Meu pai contou a todos que estava tendo um pesadelo, onde o velho da padaria virava um cachorro grande e feio. Bom, passado todo aquele susto, o bicho não voltou mais naquela madrugada. No dia seguinte, meu pai foi até a padaria, pois já imaginava do que se tratava, e encontrou o velho sentado na cadeira. Então meu pai lhe falou: "Da próxima vez que tu virar bicho e for na minha casa assombrar minha família, eu te cubro de peixeirada." O velho só o encarou e não respondeu nada. O lobisomem não apareceu mais lá, e meu pai também ergueu rápido os muros, e bem altos.
Alguns meses depois, o velho da padaria morreu de morte natural. Mas o que intriga minha família até os dias de hoje é o fato de meu pai não ter acordado de jeito nenhum e o bicho caminhar em cima do telhado e não quebrar. Bom, esse foi mais um relato de família. Obrigada a todos que ouviram. Relato: O Lobisomem e os Tropeiros. Boa noite a todos. Me chamo Idagimar Bittencourt. Bom, meu avô era um homem do campo, aqui no Rio Grande do Sul. Exercia vários ofícios, desde capataz de estância, aquele que gerencia as lidas do campo e os demais peões, posteiro, aquele que é responsável por um posto da estância, um pedaço de campo que fica sob sua responsabilidade, domador e também tropeiro, aquele que conduz uma tropa de gado por muitos dias e até mesmo semanas, geralmente para os abatedouros, que ficam muito distantes. Como um verdadeiro gaúcho, naquele tempo não ficava muito tempo em um lugar. Levar tropas era um serviço sem vínculo, o que hoje seria uma prestação de serviços. Lembro de um relato de meu avô, quando eu ainda era uma criança de talvez uns 12 anos. Contava a ele que em uma ocasião estava em uma tropeada com vários tropeiros e chegaram em um local para pernoitar, dar descanso para os cavalos e para o gado. Carnearam um capão ou ovelha, fizeram churrasco, comeram e foram dormir, cada um em um local, pois tropeiros dormiam às vezes ao relento, tendo os pelegos como cama e o poncho por cobertor. Lá pela madrugada deram falta de um dos tropeiros, que quando voltou estava com as pilchas em farrapo e passando mal, como se estivesse sofrendo uma congestão. Lá pelas tantas, o homem começou a vomitar. E no seu vômito estavam as vísceras, as tripas da ovelha que eles tinham carneado e jogado fora no campo. Não tenho certeza, pois não lembro de toda a história, mas parece que meu avô e os outros tropeiros seguiram com a tropa até o destino, sem fazer perguntas, e fizeram de conta que não viram nada. Mas todos passaram a desconfiar que aquele tropeiro era um lobisomem entre eles. Obrigada e boa noite a todos. Relato: O Lobisomem e a Criança. Olá a todos novamente, sou Hugo Gabriel e vou contar mais um relato. Essa história aconteceu com meu primo, na cidade de Sanharó, no Pernambuco. Quando meu primo ainda era pequeno, tinha 6 anos e morava com minha avó, que era conhecida na cidade como Dona Nicinha. Isso foi na década de 90. Minha avó tinha uma casa muito grande, com um quintal espaçoso nos fundos, onde criava galinhas. No Nordeste, há muitos relatos assustadores de encontros com seres que moram nas florestas, e também que eles vão até as casas visitar os moradores. E foi isso que aconteceu com minha avó e meu primo. Certa noite, minha avó estava sozinha em casa com meu primo. Meu avô havia ido trabalhar e costumava ficar muitos dias fora. Tanto que minha avó já estava acostumada a ficar até 15 dias sozinha com a criança. Em uma dessas noites, por volta das 19 horas, os dois já estavam jantando um delicioso franguinho que vovó fez, quando ela ouviu, ao longe, cachorros latindo e brigando, e parecia que estavam se aproximando da casa. Bom, na hora ela não se importou muito, pois a casa estava bem trancada, tanto a porta da frente quanto a porta dos fundos, que dava acesso ao quintal onde tinha as galinhas. Então ela deu uma coxa de frango para meu primo comer, e ele estava se deliciando. De repente, aquela confusão de cachorros latindo parou bem atrás do muro do quintal dos fundos. E nesse muro havia um buraco que era grande. Dava para passar um cachorro por ele. Mas dias antes, minha avó havia colocado uma tábua pesada para tapar o buraco. Enfim,
No meio daquela confusão dos cachorros, ela ouviu a tábua pesada cair com muita força no chão e se preocupou. Ela foi rápida a ver pelas frestas da porta dos fundos o que estava acontecendo. E tomou um susto, pois a porta estava aberta, e ela não estava vendo meu primo pela casa. Rapidamente, ela entendeu que meu primo tinha aberto a porta e saído para o quintal. Então ela foi atrás dele preocupada, e viu que ele estava oferecendo a coxa de frango para um cachorro muito grande, que tinha a aparência de um lobo, mas era mais grande e forte e tinha pelos escuros. Os olhos eram amarelos bem brilhantes. Aquele lobo estranho estava sentado e olhando para meu primo sem reagir. Enquanto isso, os cachorros que antes estavam latindo, agora estavam somente rodeando do lado de fora do muro. Os cachorros olhavam pelo buraco do muro e, quando viam o cão negro, começavam a chorar baixinho. Minha avó ficou em choque quando viu aquele bichão tão perto do meu primo. E o cão negro, por sua vez, ao notar minha avó, começou a lhe encarar. Ela disse que sentiu um frio percorrer todo o seu corpo. Então ela esticou o braço e puxou meu primo para perto de si e disse com firmeza: "Vá de reto!" Nesse momento, o cão negro se levantou e passou pelo buraco do muro, voltando para a rua. Em seguida, saiu correndo, em disparada, e os cachorros saíram atrás dele, novamente latindo e brigando. Minha avó, muito assustada, foi dormir com meu primo. Quando meu avô retornou do trabalho, ela contou o ocorrido e pediu para ele fechar o buraco do muro. Bom, de vez em quando, ainda acontecia aquela mesma correria e gritaria dos cachorros pelas ruas da cidade. Foi um encontro assustador e ao mesmo tempo intrigante com aquele cão, que com certeza era um lobisomem. Obrigada por ouvirem mais um relato meu. Um abraço a todos. Relato: meu vizinho era um lobisomem. Olá, me chamo Raimunda Nunes. Minha avó contava várias histórias de lobisomem e, inclusive, ela contava que quando criança morava em Minas Gerais e o vizinho dela era um lobisomem. Esse vizinho era uma pessoa bem sinistra. As carnes que ele comia tinham aparência e cheiros estranhos, e ele só bebia leite de vaca preta. Os meus bisavós tinham uma fazenda lá pelo interior de Minas, e tinha algumas cabeças de gado. E todos os dias esse vizinho ia lá comprar leite, mas ele só bebia leite se fosse da vaca preta. Se vendesse o leite de outra vaca ou misturasse, ele logo percebia e devolvia, pois só podia ser o da dita vaca preta. Teve um belo dia na roça, época de quaresma, que meu bisavô teve que sair, e a caminhada era longa, e quando fosse voltar, já seria noite. E nessa minha avó cismou que queria ir com ele. Bisa falou que não, pois o retorno seria perigoso, pois havia o risco de ter bichos no caminho. Mas diante a insistência de vovó, Bisa acabou levando ela junto. Bisa sempre andava com um facão na cintura, típico de pessoal do interior da época. Bom, ela contava que estavam voltando, já de noite, e à frente tinha um mata-burro bem grande, parecia uma ponte. Assim que começaram a atravessar, Bisa ouviu os uivos, apanhou vovó e a colocou atrás dela. Em seguida puxou o facão, e quando olhou para trás, lá estava a coisa mais horripilante que ela já havia visto na vida. Aquele trem enorme com garras e dentes afiados. Bisa começou a rezar, pois sabia que ali no relento não seria páreo para aquele monstro. Enquanto eles rezavam, ouviram um outro uivo, e quando olharam para o outro lado, havia outro lobisomem, que olhava para eles fixamente. E em seguida correu ao encontro do outro lobisomem e começaram a brigar feio. Nesse momento, Bisa aproveitou, pegou vovó e saíram correndo para casa. Ao chegar em casa, mal conseguiam falar diante do ocorrido. Vovó contava que ela tinha certeza que o segundo lobisomem era o vizinho, que o salvaram de serem devorados.
Vovó contava várias histórias de lobisomem, pois, segundo ela, lá pelas cidades de Minas tinha bastante disso. Obrigada a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 4 situações totalmente diferentes, porém muito assustadoras para quem viveu. E mais uma vez, nos mostrando que ainda não sabemos quase nada sobre o agir dos lupinos, pois a cada novo relato somos surpreendidos, não é? Agora vamos aos salves de hoje no clima de sextou. Vai um salve especial para Alcélio, Adria Costa, Andy, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Evaldo Ribas, Marcelo Stradman, Eliane Nascimento, Antônio Júnior, Ana Paula Ribeiro, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Marcos Queiroz, Rosângela Mendonça, Dayana Mendonça, Carla Michele, Orlando Alcovias, João Passoni, Diva Gomes, Carla Aparecida Bueno, Néia Oliveira, Ângelo Augusto da Silva, Eliezer Gonçalves, Carlos Marques, Denise Tal, Ailton Marinho, Gilvânia Lima, Iramir Soares, Jéssica Ricardo, Divina da Silva, Francisco Oliveira, Kátia Cristina, Simone Fagundes, Lúcio de Oliveira, Arlete de Freitas, Marisa Oliveira, Suzane Palim, Velda, Maria Alves Menezes, Vanessa Pereira da Silva, Iraci Souto, Florinda Dias, Márcia Teles, Bárbara Dias, Rosimeire Ramos, Angélica Guimarães, Jordan Nog, Elisandra Cruz, Cantinho da Ed, Nádia Maria, Camila Marques, Dani Ribeiro, Ana Paula Oliveira, Luísa, Rafael, Fabiana Ferreira, Lana Mari, Fábio Barros, Joana Santos Saraiva e Jonas Luiz. Amigos, no próximo vídeo tem mais salves. Peço a todos vocês que continuem apoiando o canal através dos likes, hypes e comentários. É muito importante para manter o canal vivo aqui no YouTube. E desde já, meu muito obrigada a cada um de vocês. Recebam todo o meu carinho, gratidão e amizade. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!